Olá pessoal, por meio desse vídeo a gente vai estar apresentando nosso projeto integrador e o nosso tema é planejamento operacional e a gestão de projetos no contexto da agricultura familiar, um estudo de caso sobre a horta do agricultor Cláudio Rodrigues. Esse foi o tema que a gente escolheu para o nosso projeto. Na introdução, inicialmente, a gente fez um tópico aí sobre a agricultura como importante atividade econômica brasileira. Então todo mundo sabe a importância que essa atividade tem para a economia do país, né? Seja ela a agricultura mais mecanizada ou a tradicional, ela emprega muitas pessoas e ajuda a movimentar a economia nacional. Mas ultimamente a agricultura familiar tem ganhado um destaque especial na área de agricultura, né? Porque muitas pessoas já estão optando por produtos mais saudáveis e de melhor qualidade. Ou seja, porque a agricultura familiar ela utiliza menos agrotóxicos e procura produzir produtos de melhor qualidade, né? Sem agrotóxicos, sem mecanismos transgênicos, essas coisas. Aqui o Zarkov e o Klein, eles fazem essa citação aqui de que a discussão sobre a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento tem aumentado nos últimos anos, impulsionado pelo debate sobre o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar. Então, além de os produtos da agricultura familiar serem mais saudáveis, digamos assim, eles também contribuem para o desenvolvimento sustentável, né, que é uma tendência dos negócios na atualidade, e a agricultura familiar tenta se aproximar desse conceito. E também a agricultura familiar no Brasil ela conta com diversas entidades que apoiam seus projetos, né? Em razão dessa expansão que a atividade está tendo nos últimos anos. E aqui na região Nordeste a gente sabe que muitas famílias vivem dessa atividade e também ela emprega diversas pessoas, dando meio de vida para muita gente em todo o Brasil, na verdade. Então, diversas entidades elas ajudam esses agricultores. E uma das principais aqui na nossa região é o Banco do Nordeste, né? Que oferece empréstimos e crédito mais facilitado para esses agricultores. E também tem o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que ele inclusive faz parceria com o Banco do Nordeste e ajuda diversas causas dessa atividade. A gente tem uma citação aqui no nosso projeto também que diz que o Banco do Nordeste é o principal agente financeiro do PRONAF na região, com uma carteira ativa de 11,1 bilhões de reais em operações só no início de 2022. Então a gente vê que realmente tem esse apoio financeiro aos agricultores. E também existem entidades educacionais, né, filantrópicas que ajudam na agricultura familiar. E aqui, mais especificamente em Pedro II, a gente tem a Escola Thomas A. Kempis e o Centro de Formação Mandacaru, né, que eles oferecem formação técnica para seus alunos e também para outras pessoas que têm interesse nessa área. E também essas duas entidades elas contam com o apoio de ONGs alemãs, né, que enviam dinheiro diretamente de lá para cá para ajudar essas pessoas. Então essa expansão da atividade agrícola familiar, a gente vê que está havendo uma necessidade de uma gestão mais profissionalizada, né, desses recursos nessa atividade. Tendo em vista que a produção agrícola familiar ela tem esse crescimento, então a gente nota que é necessário que os agricultores não ajam mais apenas de forma empírica, e sim que eles adotem métodos de gestão mais avançados, profissionalizados, porque a gente sabe que a competitividade é muito grande, né? E a margem de lucro pode ser reduzida. Então elas têm que gerir bem seus recursos e também os seus projetos, né? Daqui para frente, porque essa atividade ainda pode crescer mais. Então, diante desse cenário, a nossa problemática seria de que forma o agricultor familiar pode beneficiar de um planejamento operacional bem elaborado e de uma gestão sistematizada dos seus projetos e recursos. Então fica esse questionamento, de que forma os agricultores podem agir mais profissionalmente, com métodos de gestão mais avançados para ter os melhores resultados.
E os objetivos do nosso estudo seriam: o geral seria analisar as estruturas do quintal agroecológico aí do Cláudio, né? O agricultor Cláudio Rodrigues, que recebeu a gente muito bem lá no estabelecimento dele. O objetivo geral seria isso: analisar as estruturas do quintal agroecológico do agricultor Cláudio Rodrigues, verificando dados sobre o plantio, o cultivo e a colheita. E também tem alguns objetivos específicos, que seriam analisar aspectos da estrutura operacional do agricultor, levantar informações sobre os processos e prazos de operação, verificar alguns custos envolvidos nos projetos da horta e no gerenciamento das atividades. Quanto à interdisciplinaridade, a gente buscou promover uma integração, né, entre as disciplinas de administração da produção, gestão de projetos e administração financeira e orçamentária, né? Buscando assim verificar alguns dos mecanismos utilizados no planejamento operacional e no andamento do negócio como um todo, né? A gente procurou saber aí o que o Cláudio usa de planejamento, quais conhecimentos ele tem sobre a administração e como ele está usando isso no empreendimento dele. Meu nome é Giovana Dias e agora eu vou dar continuidade falando mais sobre o tópico de agricultura familiar. Antes de nós adentrarmos ao assunto de agricultura familiar, tem sim um conceito de muita importância para o nosso projeto e para que nós possamos entender mais sobre a agricultura familiar. Propriedade familiar, que está previsto numa lei, que é a Lei 4.504 de 1964. Que conceitualiza-se como o imóvel rural que direta e pessoalmente é explorado pelo agricultor e pela sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência, o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros. Ou seja, basicamente quer conceitualizar a propriedade rural e nos dizer que através dali o proprietário da terra ele tirará todo o seu sustento para ele e para sua família. Pode sim haver ajudas de terceiros, mas essencialmente deve vir do seu proprietário e da sua família. E agora que nós já temos o conceito de propriedade familiar, vamos abordar o conceito que é o nosso tema principal do nosso projeto, que é de agricultura familiar. Segundo Schneider, a agricultura familiar é um conjunto de características sociais, como, por exemplo, assentados, arrendatários, parceiros, integrados a agroindústrias e, entre outros, que não podiam ser chamados confortavelmente de pequenos produtores. Ou seja, através dessa citação, a gente pode perceber que o agricultor familiar, ele pode ser um assentamento, um arrendatário, trabalhar com isso, e que confortavelmente eles não poderiam continuar sendo chamados de pequenos produtores, porque ali, através desse trabalho, eles já conseguiam tirar a sua subsistência. E outra coisa que deve ser abordada é que todo o trabalho ele é realizado para ser uma agricultura familiar por pessoas, por membros da família do proprietário do terreno. E a agricultura familiar no Brasil? A agricultura familiar no Brasil, ela foi sim definida como uma profissão a partir da Lei 11.326, no ano de 2006. E essa legislação, ela define alguns limites para o proprietário da terra, como a questão da exploração da mesma. E também o governo incentiva eles com linhas de crédito, assistência técnica, programas para aquisição de sementes e alimentos. Mas com isso, ele também dá alguns requisitos para que o proprietário se encaixe nessa regra, como por exemplo, no artigo 3 dessa mesma lei, ele cita esses requisitos que o proprietário da terra deve seguir, e eu irei citar aqui para vocês. A primeira: não detenha a qualquer título a área maior do que 4 módulos fiscais, ou seja, existe um tamanho exato para que o proprietário se encaixe na lei de agricultor familiar. Utilize predominantemente a mão de obra da família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, ou seja, como eu já falei por aqui,
O proprietário ele deve utilizar a força de trabalho de membros da sua família. 3. Tenha percentual mínimo da renda familiar originalizada em atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento na forma definida pelo Poder Executivo. Ou seja, uma parte do dinheiro que é produzido, ela deve provir justamente da agricultura familiar. E 4, dirija seu estabelecimento ou empreendimento com a sua família. Bom, eu vou dar continuidade aqui ao referencial teórico, vou falar um pouco sobre o planejamento operacional. Bom, não posso falar do planejamento operacional sem antes falar do que é um planejamento e também os outros níveis de planejamento, que no caso é o tático e o estratégico. Bom, de acordo com o autor Oliveira, o planejamento é um processo contínuo que envolve um conjunto complexo de decisões interrelacionadas que podem ser separados de formas diferentes. Então, o planejamento ele serve para a organização ou os CEOs da organização consigam prever situações que possam acontecer durante o decorrer aí do percurso para atingir o objetivo, destinar os determinados recursos para aquele determinado objetivo, recurso humano, material, recursos financeiros, tecnológicos, recursos intelectuais, né? Então, o planejamento em si ele vai servir para que as organizações conduzam de maneira mais assertiva a organização atingir seu objetivo. E outro ponto importante é que existem 5 dimensões, né, do planejamento. O Steiner ele menciona essas 5 dimensões, que a primeira dimensão é o assunto abordado, né, que se refere à parte da produção, à pesquisa, aos novos produtos, às finanças e etc. E em segundo, os elementos do planejamento de considerados, né? Considerados os propósitos, os objetivos, as estratégias, as políticas e programas dentro da organização. O terceiro ponto também que ele menciona, que é a terceira dimensão, é o tempo do planejamento, né? Que se caracteriza pelos períodos de curto, médio e longo prazo dentro do planejamento, né? Outro ponto também importante é que mais à frente eu vou comentar, é que cada nível de planejamento tem um tempo diferente. Por exemplo, o planejamento operacional, a execução dele é em curto prazo, o planejamento tático, a execução dele é em médio prazo e o nível estratégico tem a execução de tempo a longo prazo, né? Voltando aqui para as dimensões, a quarta dimensão que Stanley comenta aqui está relacionado com as unidades de organizacional, né? Que nesse caso pode ser o planejamento corporativo da unidade estratégica de negócio e de subsidiárias, as divisões, etc. E por fim, a quinta dimensão que ele menciona está caracterizada do planejamento, que pode ser identificada pela complexidade ou simplicidade ou qualidade ou quantidade do planejamento, né? Outro ponto também que a gente tem que mencionar aqui no referencial teórico sobre o planejamento é que é o seguinte: cada decisão tomada pelos níveis superiores, estratégico e tático, eles vão refletir no planejamento operacional, né? Correia e Henrique, né, eles mencionam isso. É nesses níveis superiores que as estratégias de negócio se refletirá no processo de planejamento operacional. É neles que se garantirá que a operação de fato trilhará os caminhos estratégicos para ela pensados pelos níveis mais estratégicos da organização. Como eu mencionei, cada decisão tomada pelo nível estratégico, pelo nível tático, refletirá de maneira negativa ou positiva
na parte operacional, né? O que acontece? O nível estratégico, ele é o responsável ali pela trilhar, né? Por criar, montar a estratégia a ser atingida, o objetivo, as metas a serem, as metas necessárias para atingir aquele objetivo daquela organização, seja um pequeno, médio ou grande empreendimento, né? No nosso caso aqui, nosso estudo de caso, é um proprietário, é um agricultor familiar, né? Que ele trabalha por conta própria, então assim, ele, querendo ou não, ele tem ali os 3 níveis no negócio dele. Ele pensa, é o estratégico, ele monitora, que é o tático, e ele executa, que é o operacional, né? Então, cada decisão que ele toma, desde o planejamento, vou plantar, né? Eu vou plantar quantas mudas para me tirar semente daqui a uma semana, daqui a 7 dias. Então ele faz o planejamento, ele faz o monitoramento, né? O controle daquelas mudas, e ele faz a execução, a colheita, o plantio, o cultivo do determinado produto que ele planta. E outro ponto importante também é que nosso estudo de caso aqui é que ele executa, né, de maneira, basicamente só ele executa ali a parte operacional de todo o seu negócio, né? É responsável ali por plantar, ele é o responsável ali por cultivar, por colher, por entregar, fazer a entrega aos seus clientes. Então ele é o operacional. Oi pessoal, eu sou Yasmin Amorim e eu vim falar um pouquinho sobre gestão de projetos. Essa matéria que é muito importante no nosso estudo de caso que a gente fez, apesar de que a pessoa que a gente estudou, que foi a da horta do agricultor, a gente viu que não foi algo planejado, não foi algo que ele queria. A horta que ele tinha como hobby, ele não tinha como fonte de renda inicial e principal. Então foi algo que, devido à pandemia, devido ao desemprego, foi se tornando a principal e única forma de renda dele. Mas a gente frisa que a gestão de projetos ela é muito importante para a eficiência de um projeto, da execução de um projeto, desde o começo de planejamento até a execução e a finalização. Seja um projeto de curto, médio e longo prazo. A eficiência de poder prever as ameaças, de poder prever as oportunidades de um projeto e também poder medir a importância de cada stakeholder, que no caso seria cada pessoa afetada pelo projeto, é de suma importância. Aqui no slide, o autor ele trouxe o exemplo da troca de um semáforo. Então, assim, apesar de ser uma ação simples, uma ação corriqueira, de curto prazo, é muito bom se atentar a algumas coisinhas que precisam ser na troca de um semáforo. Então, assim, as pessoas não vão trocar um semáforo meio-dia, onde tem o horário de pico, onde o horário das pessoas estão voltando para casa para poder comer. Então, os stakeholders, que são as pessoas que estão dirigindo, vão ser afetadas se essa troca de semáforo for feita durante meio-dia. Então, o horário é para se levar em conta, as pessoas que vão ser atingidas é para se levar em conta. E o planejamento da execução tem que ser rápida, eficiente e que não ocorra erros posteriores, porque são trânsitos, vão lidar com várias pessoas durante o dia para parar, seguir. Então qualquer erro pode colocar a vida de uma pessoa em perigo, mesmo que seja uma ação pequena como a troca de um semáforo. Pessoal, meu nome é Rion Show, curso o 7º período de administração no IFP e vim falar sobre a metodologia do nosso projeto. O presente estudo se desenvolveu por meio de uma pesquisa qualitativa e exploratória, com o propósito de buscar mais análises e análises mais profundas em relação à agricultura familiar na cidade de Pedro II, estudando e tornando claros os comportamentos da investigação proposta. E já do ponto de vista dos procedimentos, a pesquisa ela se enquadra em um estudo de caso, o qual foi definido por meio de uma amostragem não probabilística, ou seja, intencional. A gente escolheu lá o quintal agroecológico lá do Sr. Cláudio,
lá na comunidade do interior de Pedro II. Os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa foram a entrevista não estruturada e a observação simples, assim como a visita à propriedade. A gente foi lá, teve a observação, teve a entrevista com o dono lá do local. Os dados foram analisados conforme os conceitos abordados, das observações realizadas e do depoimento dos entrevistados, ou seja, o depoimento lá do quem é responsável lá pelo quintal agroecológico. O caso estudado ele é uma propriedade familiar, produtora de alimentos orgânicos também, e ela é localizada no interior da nossa cidade, né? A cidade de Pedro II. E lá a gente pôde ver toda a estrutura, a gente pôde observar tudo direitinho lá, e podemos fazer esse projeto, né, dessa forma, com essa metodologia. Olá, eu me chamo José Gomes e vou falar agora sobre a conclusão do nosso projeto. A partir das informações obtidas nesse estudo de caso, percebe-se que o agricultor Cláudio Rodrigues procura planejar e controlar bem sua gestão operacional, bem como fazer uso consciente e sistematizado dos recursos. Verifica-se também que suas ações de gestão são condizentes com o crescimento que ocorre na atividade agrícola familiar dos dias atuais, em razão de sua grande expansão. Alguns aspectos pesquisados chamaram bastante atenção, como o custo de operação do negócio, que claramente está sendo bem gerido pelo proprietário. Notou-se ainda que o administrador realizou um planejamento correto antes de alguns investimentos realizados, a exemplo da captação de recursos externos e investimentos próprios para adquirir equipamentos de gotejamento e irrigação. Outro exemplo de boa prática de gestão utilizada na horta é sobre o manejo de terra, que deve ser controlado e rotativo, mudando a cultura dependendo da época. Ficou evidente também uma gestão correta dos recursos em meio à sazonalidade, podendo ser citado o aproveitamento do plantio falho do inverno para alimentar os animais. O proprietário também citou percentuais de falha no plantio e como lida com a compra e conservação de sementes. Além disso, no que se refere à distribuição e entrega dos produtos, o agricultor tem rotas planejadas e definidas, conforme as demandas. Nota-se, portanto, que apesar de alguns desafios de ambiente enfrentados, o proprietário está bastante empenhado em manter as práticas já consolidadas em seu empreendimento, bem como melhorá-las ainda mais, além de almejar expandir a área de plantio no futuro. Este trabalho, portanto, buscou cumprir os objetivos de aprofundar-se nos estudos sobre agricultura familiar e que a gestão envolve seus processos. Foi possível, por meio de uma visita a um estabelecimento consolidado, obter visão mais clara de como práticas bem geridas de administração podem ser implantadas no âmbito da agricultura familiar, beneficiando seu bom andamento e expansão. Além disso, procura-se mostrar esse trabalho à comunidade, pois nota-se que trabalhos como este podem dar contribuições imprescindíveis para o desenvolvimento e expansão de uma atividade econômica.